seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Script Case. Eu sou a Camila Moreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar a impressora Epson TM-T20. Então a gente vai fazer a instalação dessa impressora Epson e a gente vai montar um código dentro do Script Case para a gente conseguir fazer uma impressão dentro dessa impressora, tá bem? Então vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o driver dessa impressora. Então para isso eu já vou ligar aqui a minha impressora. Ó, ela acendeu a luzinha aqui, ó. Então ela tá ligando. Apareceu aqui no canto, ó, estamos configurando TM-T20. Vou clicar aqui. Ó, ela não vai aparecer aqui ainda porque a gente não tem esse driver ainda da impressora. Então eu vou minimizar isso daqui. Ó, clica aqui de novo. Dispositivo pronto para uso. Ele reconheceu o USB, mas ele não fez a instalação porque a gente precisa do drive. Então eu vou vir aqui, uma nova aba e vou digitar drive Epson TM-T20 e a gente vai buscar o driver dessa impressora. Então, como eu já baixei o driver, eu sei que nesse link aqui, ó, download.epson, eu vou encontrar o driver dessa impressora aqui, tá? No caso, dependendo da impressora que você estiver utilizando, você vai ter que fazer a busca do driver da sua impressora, tá bom? Então, ó, esse driver aqui é o que a gente vai utilizar, tá? Advanced Printer Driver para a impressora TM-T20. Então eu vou clicar aqui em Download Page, ele vai para a página de download desse driver. Aqui embaixo eu preciso aceitar os termos, ó. Então ele tem aqui algumas informações importantes, eu preciso aceitar para poder habilitar o botão. Ó, tá vendo? Então eu vou aceitar aqui e vou fazer o download desse driver. Vou salvar o arquivo e ele está fazendo o download aqui para mim. Então eu vou deixar ele fazendo o download e quando o download terminar, a gente volta. Pronto! O download foi concluído, então eu vou abrir o diretório onde a gente salvou esse driver. Ele abriu aqui no outro monitor e eu vou trazer para cá, ó. Então é esse driver aqui. Eu vou descompactar. Então botão direito, extrair para. Ele vai gerar uma pastinha agora com o driver dentro. Então a gente vai executar esse executável aqui, ó. O ponto .exe. Então eu vou clicar com o botão direito, executar como administrador. E vamos começar a instalação da nossa impressora. Então, Next, geralmente é só Next, tá? Não precisa configurar muita coisa. Aqui eu aceito e instala. Vamos deixar ele instalar. Vou dar uma acelerada no vídeo para a gente ganhar tempo, tá bom? Pronto, ele já instalou. Agora eu vou clicar em Next. Ó, e ele abriu pra gente aqui a configuração, então, pra gente cadastrar a nossa impressora, tá? Então ele trouxe aqui, ó, o modelo, que ele já reconheceu qual que é a impressora, e eu vou deixar marcada essa opção. Aqui a gente vai selecionar qual é a porta de comunicação com a impressora, então no caso, essa impressora que eu estou utilizando, a porta é USB. Aqui a gente vai deixar como Auto Setup mesmo, que é a única opção que tem. E aqui é pra gente definir essa impressora como default. Então, essa questão de definir a impressora como default depende muito da sua necessidade, tá? Eu vou deixar como default para a gente poder trabalhar em cima dessa impressora aqui somente, mas isso vai depender do que você for fazer no sistema de vocês, tá? Mais pra frente eu vou explicar melhorzinho essa questão do default. Então, eu vou marcar como default e vou aqui salvar as configurações. Então, ó, impressora instalada com sucesso, ok. Vai imprimir uma página de teste, então eu vou clicar em sim. Ó, ele imprimiu aqui uma página de teste, tá vendo? Deixa eu posicionar aqui, ó. Então, página de teste da impressora do Windows, beleza? Então, já funcionou aqui a instalação da nossa impressora. Então, eu vou clicar em OK. Vou fechar isso daqui. Close. Agora, a gente vai instalar esse segundo aqui, ó. Tá? Então, botão direito, executar como administrador. Aqui no caso eu já tenho ele instalado, então eu vou só clicar em reparar, Next, e ele vai fazer a instalação de novo. Eu vou acelerar o vídeo de novo para vocês poderem ganhar tempo aí. Pronto, vou clicar em Finish e ele vai finalizar a impressão para a gente. Agora eu posso vir aqui, ó, e procurar pela Epson APD5. Vamos clicar aqui. E ele vai trazer para a gente já a impressora que a gente tem. Eu vou clicar em OK.
e ele vai abrir o programa de configuração da impressora. Então ele vai comunicar com a impressora e ó, abriu pra gente aqui o programinha de configuração da impressora, tá? Ele tem esse daqui que é o Tilet e ele tem esse outro aqui também, ó, que é o... qual foi que eu cliquei? Acho que é esse daqui que eu tenho que clicar, vamos ver. Eu devo ter clicado no de cima. Deixa ele comunicar pra gente ver se é esse daqui o programa. Que ele vem com dois programas. É esse aqui mesmo, ó. Ele vem com dois programas. Esse daqui tem mais definições do que o outro, tá? Então, ó, definições atuais. Aí ele fala, cadê? Aqui o tamanho do papel, ó, largura e coluna do papel, então 80 milímetros, 48 colunas. A densidade de impressão, que acredito que seja opacidade, então 100%. USB Printer Class e USB aqui, ó, o nome da impressora. Vamos ver aqui em verificação de funcionamento. Ó. Aqui ele fala pra gente algumas coisas que a gente pode imprimir página de teste, imprimir fonte, imprimir a logo, abrir gaveta seria se tivesse algum programinha acho que de caixa, né? Então vamos fazer um teste de comunicação. Ó, ele vai comunicar, o teste de comunicação foi concluído, ou seja, está comunicando, vou imprimir aqui uma página de teste. Ó, imprimiu ali uma página de teste, ok. Posso imprimir aqui ó, também a teste de dispositivo, então impressão de teste. Ele imprimiu um outro papel ali também. Vamos ver aqui em questão de guardar logotipo, aqui a gente pode adicionar uma imagem se a gente quiser nessa impressão. Definições de cupom, então é o espaçamento, né? A gente pode ativar ele e colocar aqui algumas definições. Nesse caso aqui a gente não vai colocar nada. Se eu desativar ele, a gente não vai utilizar essa opção aqui. Redução de folha. Ó, redução de espaço superior extra. Isso aqui é pra gente poupar folha, tá? Então vou desativar. Ó, ele vai tirar o espaço em cima. Inferior extra, desativar também. Aí ele vai desativar aqui o espaço, ó. Taxa de redução de espaçamento. Vamos reduzir 25. O que ele faz? Isso aqui você vai ter que ir mexendo e vendo o que fica melhor para você, tá? Esse aqui é o espaçamento pelo que eu tô vendo da fonte, ó. Para ele ganhar espaço no papel também. Taxa de redução do avanço de linha. Ó, a gente pode diminuir também o avanço da linha, tá vendo? Então eu vou deixar em 50% os dois. E taxa de redução da altura do código de barras 75, para ele ficar pequeno. Mas a gente não vai usar código de barras nesse caso aqui, tá? Corte automático do papel. Ah, tem que salvar, não pode esquecer, né? Então salvar. Aí ele vai comunicar. Ele está configurando, ó. Terminou de configurar e foi para o corte automático. Então aqui a gente pode definir o corte automático do papel. Então, não utilizar essa função. Cortar o papel depois de fechar a tampa e imprimir o logotipo com papel cortado. Então, a opção que vem habilitada por padrão é cortar o papel depois de fechar a tampa, tá? Aqui são opções avançadas. Controle de impressão, aí é para a gente definir a questão de largura, né? Então, 80 mm com 48 colunas, 80 mm com 42 colunas. A gente pode definir isso aqui e imprimir uma página de teste para a gente ver como que fica, tá? O padrão é 80 mm por 48 colunas, nessa impressora TM-T20. Mas eu posso voltar aqui, ó, e imprimir uma página de teste de novo. Ó, vou mostrar para vocês os dois antes da definição e depois da definição, para vocês verem que ele dá uma diferença de espaçamento. Deixa eu só posicionar aqui, ó. Então, esse daqui foi o que eu imprimi antes de fazer aquela configuração lá, ó. Tá vendo que as laterais estão com espaçamento menor do que o segundo que a gente fez a definição depois. Então, aqui, ó, a gente tem mais espaçamento. Deixa eu posicionar os dois para vocês poderem ver. Mais espaçamento que no de baixo, ó. Então, aqui a gente tem mais espaçamento que aqui. Tá vendo? Então, essa questão das colunas é importante para a gente usar o papel direitinho, né? E não perder espaço no papel. A gente vai voltar lá para 48 colunas. Então, 80 mm, 48 colunas. Eu vou definir isso aqui. Aí a gente tem também o modo de emulação, que eu não sei informar para que serve, mas vocês podem dar uma pesquisada. O nível de impressão, então a gente tem lenta,
rápida, mais ou menos. Vamos colocar aqui, por exemplo, um 5, para a gente ver, ó, definir. Vamos ver como que ele vai fazer essa impressão. Ó, ele está configurando lá. Beleza, vamos voltar aqui em verificação de funcionamento e imprimir mais uma página de teste. Ó, ele imprimiu mais devagar, tá vendo? Vamos colocar lá nível 1, para a gente ver o que vai acontecer. Vou pegar aqui, esperar ela configurar e a gente vai testar esse nível 1. Ó, vamos lá. Ó, então ele é bem mais lento, né? Então isso aqui você pode definir, se você quer mais rápido, mais devagar, enfim. Eu vou deixar ele no padrão, que é o mais rapidinho ali, nível 13, rápido. Depois a gente tem algumas outras opções, como a fonte, o alarme e a recuperar e restaurar, né? Que é o default dele quando ele já vem instalado. Então vou voltar aqui em fonte. Esse controle de impressão aqui já foi, vamos para a fonte. Aqui na fonte, não sei para que serve, mas acredito que seja para a gente configurar o idioma talvez que vai sair. Porque tem a página do código, porque tem aqui, ó, multilingual, português, provavelmente é para você definir, né? No caso aqui ele está usando Estados Unidos, vou colocar, por exemplo, português. Definição, e aí aqui ele não tem, só tem Estados Unidos, então vamos voltar aqui para Estados Unidos. Deu o outro lá, aqui ó, Estados Unidos, vamos deixar assim mesmo para não desconfigurar. Imprimir página de teste de novo. Aí ele traz todos os caracteres, ó. Opa, aqui está para vocês enxergarem. Ele traz os caracteres aqui para Estados Unidos. Beleza? Então, a gente tem alarme opcional, que eu não sei o que é porque eu também nunca utilizei. Aqui é tipo de comunicação, também nunca utilizei. Essas coisas que eu não estou explicando para vocês é porque eu nunca precisei utilizar, tá, pessoal? Aí sugiro vocês darem uma pesquisada direitinho no Google para ver como que funciona para configurar de vocês. E aqui é para a gente restaurar as configurações, né? Recuperar a definição de impressão, enfim, caso você tenha feito alguma configuração errada. Então, feito isso aqui, a gente já configurou ela, agora eu vou fechar. A princípio ela já está toda configurada, se tiver que fazer alguma outra configuração, provavelmente vai ser no navegador. Então, eu vou fechar esse diretório aqui e vamos começar logo na parte de programação. Então, eu vou fechar o PHP inicialmente, abrir o PHP de novo e vamos montar um HTML aqui dentro para a gente fazer essa impressão. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div, porque eu vou colocar esse conteúdo dentro da div. Então, criei uma div, vou colocar aqui um style nela, de cara com border, um px solid, com uma margem, uma borda de um cinzinha mais escuro, e vou colocar aqui um width de 260 pixels. Vamos ver como que ele vai imprimir pra gente. Aqui dentro eu vou colocar um H1 com um texto. Isso aqui é pra gente configurar o tamanho da nossa impressão, tá? Pra gente saber até que limite ela vai. Então eu vou colocar aqui um H1 com um Hello World. Vou executar essa aplicação, ele vai trazer pra gente, ó, uma div com Hello World. Aí eu posso dar um Ctrl P e ele já trouxe pra gente aqui, ó, que a impressora padrão é a Epson, tá? Eu vou clicar aqui em preferências só para ver como é que tá essa questão do papel, se ele não vai desperdiçar nada, ó. Então, início do documento, sem corte, início da página, final, periféricos, linguagem, versão, definições avançadas. Tá, aqui ele vai abrir o programa. Eu queria ver a questão, deixa eu ver, avançado, da margem, 80 por 297, acho que se eu não me engano é esse 80 por 297 mesmo. Otimização de impressão, ok. Beleza, acredito que seja isso daqui. Documento sem alimentação, sem corte. Tá, vamos imprimir para a gente ver o que vai acontecer aqui, como que ele vai imprimir. Então, vou clicar em imprimir.
Ó, ele imprimiu um papel grande, tá vendo? Com aqui embaixo, ó, data e hora. Aqui é a paginação, porque ele está imprimindo do navegador, né? Como se fosse uma página do navegador, ó. Tá vendo ali, ó, Firefox Developer, ele está fazendo a impressão mesmo da página, né? Então, ele está pegando a página com espaço. Tem uma página que a gente faz a configuração da impressão. Deixa eu abrir ela aqui para a gente poder fazer essa configuração. Beleza, vamos lá. Para a gente resolver essa questão das margens e do espaçamento, a gente vai aqui, nesses 3 pontinhos, imprimir. Uma coisa que eu não comentei com vocês, que eu preciso comentar, que eu deveria ter comentado inclusive no início do vídeo. Esse tipo de impressão que a gente está fazendo, essa forma que a gente está fazendo de impressão, ela não é a mais recomendada, tá? Ela é uma forma mais simples, que vai ser uma impressão direta pelo navegador e vai ser uma impressão, digamos que silenciosa. Não vai questionar o usuário se ele quer imprimir ou não. Ela vai fazer a impressão direta, tá? Você clicou no botão imprimir, ele já vai imprimir. Porém, esse método que eu estou utilizando aqui, eu precisei fazer essa impressão um tempo atrás, porque o meu sistema está online e a minha impressora está local. Então, para eu conseguir fazer a minha impressora conectar no meu sistema, eu teria que instalar um Samba ou um Cups na minha máquina para poder fazer ela ficar online. E isso para mim no momento não dava porque eu estava na correria e precisava de uma coisa mais ágil. Então por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui, para mostrar para vocês que é uma forma mais rápida, que dá para fazer, que não é difícil, mas dependendo da forma que você precisar utilizar, eu sugiro que você faça da forma correta, né? Que é instalando o Samba, o Cups, ou colocando os dois local, os dois online, enfim, tá bom? Então essa forma que eu estou mostrando para vocês, inclusive, eu só sei fazer através do Firefox. Eu não sei se tem como fazer impressão silenciosa no Chrome, ou no Opera, ou no Edge, enfim. Aí você tem que dar uma pesquisada, tá? Mas conforme a gente for fazendo no Firefox, depois você dá uma pesquisada e vê se você acha em outros navegadores. E aí, se você achar, aproveita e deixa aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Então aqui a gente abriu a parte ali da impressão. E aqui a gente pode configurar algumas coisas. Então eu vou clicar aqui em configurar página. Ó, e ele vai trazer aqui pra gente orientação retrato. Eu vou vir aqui em margens, ó, e a gente pode diminuir essa margem. Então eu posso colocar 0.1. Opa! Fechei ele sem querer. Margens. 0.1. 0.1. E aqui na esquerda também 0.1. Aqui é a questão da impressão, né? Então, cabeçalho, queremos imprimir ou não? Não, em branco. Rodapé, lado esquerdo. A página, beleza. Lado direito, em branco, em branco. Eu vou deixar tudo em branco, para ele pegar, preencher mesmo padrão, né? Só o que a gente mandar imprimir. Aí aqui no geral, diminuir até caber na largura da página. Imprimir o fundo, cores e imagens não precisa. E vou dar um OK. Olha, ele já deu uma melhorada, tá vendo? Então ele pegou aqui, ó, o espaço de 260 pixels que eu coloquei e ficou bem centralizado. Tá? Isso daqui é uma configuração que a gente pode fazer para melhorar a impressão. Fazendo isso daqui, eu posso imprimir aqui uma página de teste. Imprimir. Ó, e ele saiu até bem menos, inclusive, do que aquele outro, né? Então, a gente pode até parar para comparar aqui, ó. Esse daqui foi antes da configuração que a gente fez, ó. A gente perdeu o papel, tá vendo? E esse daqui foi o que eu fiz após a configuração. Aí ele já ficou mais decente com relação às bordas, ó. Olha a bordinha ali, ó, tá certinha, e a bordinha aqui tá certinha também, tá? Então essa configuração aqui também é bem importante, tá? E como eu disse, eu só sei fazer ela no Firefox, por isso que a gente está utilizando o Firefox aqui para desenvolver. Feito isso, eu vou fechar. Agora se eu der um Ctrl P aqui de novo e mandar imprimir, ele já vai imprimir sem aquele espaçamento. Ó, imprimiu e já cortou, beleza? Agora a gente pode começar a desenvolver, porque a gente já sabe que 260 pixels é o nosso limite de desenvolvimento. Então eu vou apagar isso daqui. E o que eu começo fazendo para conseguir montar o conteúdo do nosso ticket? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um P. Um P é um parágrafo. Para quem sabe mexer com HTML, vai entender o que eu estou falando. A gente vai criar um parágrafo para colocar algumas informações. Nesse parágrafo eu vou colocar o quê? Entrega.
Lembrando que a gente vai se basear nesse ticket aqui, tá bom? Lembrando de novo que a gente vai se basear nesse ticket aqui para a gente desenvolver, tá bom? Então, eu vou me basear nele para a gente montar. Beleza, então entrega, e aí vai ser o número da entrega, então 128. Por enquanto eu vou colocar tudo fixo, tá? Depois a gente vai mudar. Então, BR para a gente dar uma quebra. Depois de entrega, a gente tem cliente. Opa, vou botar em caixa alta. Cliente, eu vou colocar aqui o meu nome, então Camila Moreira. Mais um BR. Opa. Depois a gente vai ter a data e a hora, né, do pedido, então eu vou colocar aqui 2 BRs, para a gente ter um espaço entre a hora e o pedido. E aí eu vou colocar aqui, sei lá, vou botar aqui 10 de 5 de 2020. Vou colocar uma data aleatória, tá? E aí 15, que é o horário, né? Vou colocar, sei lá, 15h30. Beleza, eu vou tirar esse espaço aqui e isso aqui fica então já uma parte da impressão. Vou executar isso aqui só pra gente ver como que ficou. E ó, ele montou isso daqui pra gente. Uma coisa interessante, eu tô montando um HTML para fazer a impressão, mas se você já tiver montado um PDF, um TXT, um Word, enfim, você pode fazer a impressão desse documento também na impressora, tá? No caso aqui eu tô montando um HTML porque eu acho mais fácil. Eu vou fazer uma questão aqui também, que é colocar um negrito no entrega. Então, entrega. Aliás, eu vou colocar um negrito em tudo, porque eu acho que tudo isso aqui é importante. Então, vamos colocar um negrito aqui em tudo. Então, essa tag strong é para a gente dar um negrito. Então, ó, vou imprimir aqui de novo. E ele vai trazer aqui em negrito para a gente, tá vendo? Agora a gente vai para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo vão ser os produtos. Então, vou colocar aqui mais um P de parágrafo e vamos colocar aqui os produtos. No produto eu vou colocar, por exemplo, 001, que vai ser a quantidade, o nome do produto, então pizza de 4 queijos. Vou colocar aqui um texto maior para a gente ver a quebra acontecendo ali na página. Então, pizza de 4 queijos pequena. Aí vou colocar um HR para a gente dividir esse produto. Depois a gente vai ter 002. Vou colocar aqui uma batata frita. Porção pequena, porque a pizza também é pequena, né? Então, porção pequena. Aqui, HR. E vamos colocar aqui mais um produto que vai ser uma Coca-Cola. Aqui é a quantidade, né? Então, 001 Coca-Cola lata. Beleza. Vou salvar isso aqui. Isso aqui o pessoal já até me perguntou por que acontece isso daqui. É porque o editor de código do ScriptCase, a ideia deles não é muito, digamos que, útil para o HTML, né? Mas é para o PHP. Porque eu estou colocando uma quebra dentro do P, que é dentro do parágrafo. Então, ó, ele dá a quebra normal, tá? Ele dá a quebra, não, ele coloca a linha dentro do parágrafo, esse HR para colocar uma linha, ele coloca a linha, mas ele identifica como erro. Se a gente não quiser ver isso daqui, a gente pode tirar e colocar fora, né? Então, eu crio um P para um produto. Depois eu posso criar um P para o outro produto. Aqui eu posso pegar esse HR e botar aqui no meio, ó. Isso aqui fica a critério de vocês, tá? Essa questão do layout mesmo da impressão. Só para mostrar para vocês as opções que dá pra gente montar. Então, ó, aí ele vai trazer aqui separando, ó. Separou do primeiro, do segundo e do terceiro produto. E aí lá no final, a gente vai colocar mais um HR e vai colocar mais um P para colocar aquela opção da observação. Então, vou colocar aqui um P e vou colocar aqui, ó, OBS. Nessa OBS aqui, vou mandar executar, e você vai ver que ele vai ficar com um espaço pequeno aqui, ó. A gente precisaria ter um espaço a mais para a gente poder colocar observação, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma quebra e posso simular um espaço aqui com NBSP.
esse códigozinho aqui, ó, ele simula pra gente um espaço no HTML. Então eu posso colocar, ao invés de colocar o espaço e correr o risco de não pegar, eu posso colocar esse código que ele vai simular pra gente esse espaço do HTML. Vou executar aqui, vocês vão ver que eles vão botar um espaço aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Ele deixou um espacinho a mais. Então aqui seria o espaço pra gente colocar alguma observação, tá bom? Então, supondo que o nosso template HTML já esteja pronto, a gente pode tirar essa borda aqui, que não tem mais necessidade. A gente pode mexer na questão da fonte, se a gente quiser mudar o tipo de fonte. Então, fonte family. Aliás, vamos até mexer por aqui, ó. Inspecionar elemento. E vamos mexer por aqui para a gente achar uma fonte bonitinha. Então, fonte family. Aí a gente pode testar aqui. Opa, nesse daqui não tem muita fonte, então vamos lá. Sans serif. Ó, sans serif ele ficou maiorzinho. Arial, olha o jeito que ele fica. Cursive. Então a gente tem aqui monotype, não, monospace, acho que é. Aí, ó, monospace. Tá? Então a gente tem vários tipos de fonte que a gente pode utilizar para poder fazer essa impressão e ganhar espaço na impressão, tá? Então eu vou usar essa fonte monospace aqui, que é menorzinha, para a gente ganhar um espaço ali. A gente pode definir também o tamanho da fonte, então font size 14, ó, ele vai aumentar. Você pode botar gigante, pode botar pequeno. Vou colocar aqui 15. Isso aqui eu acho até que na hora da impressão ele vai mudar, tá? Mas vamos colocar aqui para ver que eu não tenho certeza. Então, 15. Vou salvar. Vou executar de novo para ele já vir preenchido. Ó, ele já tirei a borda ali, agora ele tem que imprimir só com as quebrinhas, né? Então, Ctrl P, opa, e imprimir. Ó, aí ele já saiu aqui, ó. Aliás, ele tem dois papéis que um foi o anterior, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ó, ele tá até bem apagadinho. Deixa eu tentar ajeitar. Ó, ele imprimiu aqui o cabeçalho. Então, entrega 128. Camila Moreira, a data e a hora, e aqui embaixo ele imprimiu os produtos, só que essa fonte ela deixa menor, né, a quantidade de opacidade da fonte, então a gente vai escolher outra fonte para não ficar tão apagadinho. Então eu posso vir aqui e mudar o monospace, vou colocar sans serif. Vou salvar. Vou mandar imprimir de novo. E uma outra questão é que ele não pegou aqui, ó, esse espaçamento aqui. Então a gente vai fazer o quê? Lá no final, depois do P, eu vou colocar um HR para ele entender que tem conteúdo para ele poder dar esse espaçamento aqui. Aí eu vou executar de novo. Ó, ele colocou essa barrinha aqui, mas essa barra não vai fazer diferença nenhuma na impressão pra gente. Então eu vou imprimir de novo para vocês poderem ver, ó. Agora ele colocou o espaçamento da observação. Ó, colocou ali o conteúdo, a fonte ficou um pouco mais forte. Opa! A fonte ficou um pouco mais forte, ó. Ficou melhor de enxergar. E colocou aquela barrinha aqui embaixo, ó. Mas não muda muita coisa, né? Não faz diferença pra gente. Tá vendo? E aí já tá aqui o nosso ticket imprimindo. Agora a gente precisa fazer o quê? Trazer isso pro PHP e depois buscar os dados do banco de dados. Que aí essa parte de buscar os dados do banco de dados é bem tranquilo de fazer. Eu vou fazer numa parte e aí vocês fazem no outro, tá? Nas outras partes. Então vamos lá. O que que eu faço, tá? Eu vou criar aqui, tirar essa tag que fecha o PHP e vou criar uma variável chamada string. Nessa variável, eu vou concatenar todo o HTML que a gente acabou de montar. Então eu tiro isso daqui e ó, criei uma string com todo o HTML, tá? Isso daqui, se eu der um echo no final nessa string, é a mesma coisa que se eu estivesse imprimindo o HTML direto, só que agora dentro do PHP, tá? Então, imprimiu aqui pra gente a mesma coisa. Pra gente substituir esses valores aqui, eu faço o seguinte, eu crio uma variável com arroba, número pedido, e depois lá no final eu substituo todos esses valores aqui. Então, número pedido, nome cliente, aqui eu posso colocar data, hora, pedido. Aqui a gente vai ter os produtos, então eu posso apagar tudo isso daqui e criar um arroba produtos. Aqui na observação vai ficar sempre vazio, porque é um espaço para o cliente digitar, né? Para o restaurante, na verdade, digitar alguma coisa para a cozinha.
e vou salvar. Isso daqui ele vai trazer já pra gente, ó, com as variáveis. Aliás, o nome do cliente ali eu coloquei errado, é arroba. E aí ele vai trazer pra gente com esses arrobas. Aí a gente vai dar um replace nesses arrobas, buscando os dados do banco de dados. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um método PHP. Aliás, já deixei criado, olha que maravilha, nem tinha lembrado. Então eu tenho aqui um método PHP chamado detalhes pedido. Esse método PHP, ele vai criar um array nessa variável retorno, vai lá no banco de dados e vai fazer um inner join da tabela pedido com a tabela clientes. Então esse banco de dados é o que eu já tenho pronto aqui, ó, clientes e pedidos. Foi o mesmo banco de dados que eu utilizei no seminário anterior, tá? O seminário de chatbot. Então ele está fazendo um inner join dessas duas tabelas para a gente conseguir pegar o número do pedido, a data e a hora desse pedido, o nome do cliente e o telefone do cliente, tá? De acordo com o telefone. Esse telefone aqui ele vai ser uma variável de entrada. Só que inicialmente, deixa eu até ver se tem mais algum outro pedido aqui, eu só tenho um. Não, tem vários, tá? Vou deixar com esse telefone aqui então habilitado. Aí ele vai ser uma variável de entrada, como a gente tem aqui, ó, detalhes pedido, ele tem uma variável. Então eu preciso passar para cá. Dentro de retorno eu vou botar número do pedido, vai receber aqui. A data do pedido eu já estou convertendo com a macro scdateconv, o formato do banco para dia, mês, ano. O retorno, nome do cliente, então está pegando aqui o name, e o telefone do cliente está pegando aqui também, tá? E ele vai dar um return nesse array aqui pra gente. Depois a gente tem também um detalhes produtos, que vai montar pra gente o loop dos produtos. Então eu vou fazer o quê? Eu crio uma variável recebendo vazio com produtos, vou no meu banco de dados, busco os produtos, aqui eu estou fazendo um if para verificar se deu tudo certo na nossa query. Depois eu vou pegar e vou criar uma variável quantidade, que vai receber rs, que é da variável aqui, né? Max Record Count, isso aqui ele vai pegar o quê? A quantidade de registros que essa query retornou para a gente. Estou criando uma variável contagem que vai iniciar em 1. Isso aqui, já explico para vocês para que serve, tá? Ele vai servir aqui embaixo, ó. Aí depois a gente vai percorrer esses registros do banco de dados e vai pegar o ID do produto, o nome do produto e o valor do produto. Aí aqui o que eu faço? Se a contagem for menor que a quantidade, eu coloco o HR. Porque se o produto que eu estiver lendo não for o último produto, eu vou colocar aquela linha divisória. Se ele for o último produto, ou seja, se a contagem for igual ou maior que a quantidade, é porque já é o último produto. Eu não preciso colocar o HR, porque aqui dentro do execute eu já tenho, ó, um HR inicial e um HR final, tá vendo? Então eu não preciso no último produto e nem no primeiro colocar. Então detalhes produtos aqui de novo. Aí eu faço isso daqui. Depois eu faço uma contagem mais, porque ele começa em 1 e ele vai somando, né? E dou um return nessa variável produtos que está sendo concatenada aqui, ó. Então eu crio um parágrafo lá com o ID do produto, o nome do produto e o valor, tá? E aí esse detalhes aqui também vai receber o phone e ele vai retornar pra gente os produtos do nosso pedido. Então eu vou lá no onExecute, aproveitando que a gente já tem aqueles métodos prontos, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada dados, para a gente receber o quê? Os itens do detalhes pedido. Aqui a gente precisa passar um parâmetro que é o telefone, como estava pedindo lá, né? Então eu vou criar uma variável global, aliás, eu vou colocar fixo por enquanto, e depois eu crio uma variável global. Então eu vou colocar fixo o telefone aqui do cliente. Então eu vou colocar aqui, ó, o telefone do cliente. Beleza. Depois eu vou criar uma outra variável, dados produtos, para receber a detalhes produtos, que eu também preciso passar o telefone. Então eu vou só copiar aqui e passar para cá. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu preciso pegar essas variáveis que estão aqui e substituir pelos valores que vão vir para cá. Então eu vou criar uma variável aqui chamada variáveis. Dentro dessa variáveis eu vou criar um array. Nesse array eu vou chamar todas as variáveis que eu tenho aqui, ó. O número do pedido, o nome do cliente, opa, depois a gente tem os produtos. Então beleza, são 3 variáveis que a gente tem aqui. Aliás, tem essa daqui também que eu já estava esquecendo, ó.
data e hora do pedido. Vem depois do nome do cliente. Então, aqui e depois produtos. Beleza, então essas daqui são as variáveis que a gente precisa substituir no HTML. Agora eu vou criar uma outra variável chamada valores, que são os valores que vão substituir aquelas variáveis ali. Então, o número do pedido, eu vou receber o quê? Dados, que são os dados do pedido. Na posição do array, número pedido. Da onde que eu estou tirando esse número pedido? Daqui de dentro, ó, detalhes pedido. Número pedido, data pedido, nome cliente, telefone do cliente, tá? Então eu estou tirando daqui, eu estou chamando a função passou os valores para dados, eu estou recebendo dados, número pedido. Depois eu preciso pegar nome do cliente, então, dados, nome cliente. Depois a gente tem ali data e hora do pedido, então dados, data, pedido, beleza? E depois o último vai ser o produtos. Então esse produtos aqui, a gente pode pegar direto essa variável aqui, porque ela vai retornar uma string já preenchida. Então eu posso pegar direto essa variável que ela já vai retornar pra gente a lista de produtos, tá? Feito isso, eu vou fazer um str, aliás, vou fazer a string, a própria string, receber um str replace, ela vai dar um replace das variáveis. Então eu quero substituir as variáveis pelos valores na própria string. E aí eu vou pegar esse eco aqui e vou jogar ele lá para baixo, para ele dar um eco depois que ele substituir tudo, tá? Vou salvar isso aqui e vamos executar a aplicação. E ó, ele já substituiu para a gente o número da entrega 42, que é o número do primeiro pedido que ele encontrou aqui, ó. O cliente, então Camila Moreira, a data do pedido, ele não trouxe data e hora porque eu mandei ele retornar somente a data. Ó, aqui nesse conv ele vai trazer o formato do banco e vai trazer somente a data. E aqui os produtos, então x-salada, o valor, pizza de queijo, o valor, e a Coca-Cola, o valor e o espaço. Vamos mandar imprimir. E ó, já saiu aqui pra gente a nossa impressão. Tá vendo? Certinha com os produtos ali, ó. Ok. Agora a gente vai fazer a impressão silenciosa, que é o quê? Quando a gente iniciar a página, quando a gente abrir essa página, ele já imprime. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma nova janela e vou digitar aqui about config. Digitando isso, eu vou vir aqui em mostrar tudo e vou digitar aqui em cima, ó, print.always. Isso aqui você vai ter que digitar. Provavelmente o navegador de vocês, Firefox, não vai ter essa opção, tá? Então, print always, underline print, underline silent, que é para fazer a impressão silenciosa. Então, vocês vão colocar esse conteúdo aqui, nessa parte de configuração do navegador de vocês, e se ele vier dessa forma aqui, ó, é porque ainda não tem essa configuração no navegador. Então, você vai fazer o quê? Deixar marcada a opção booleano, que é porque ele vai pegar true ou false, e vai clicar nesse botãozinho de mais. E ó, ele vai trazer isso daqui para vocês, true, e vai trazer isso daqui. Para trocar para false, é só clicar, ó. Então, se ele tiver como true, o que que vai acontecer? Quando eu vier aqui e executar, vou executar. Quando eu der um Ctrl P, ele não vai abrir aquela janela pra gente e eu tenho que mandar imprimir. Ele vai imprimir direto, ó. Ctrl P, imprimiu direto, tá? Então eu tenho que dar um Ctrl P, ele imprimiu direto. Se eu desabilitar e eu der um Ctrl P, ele vai abrir a janelinha pra gente, beleza? Então isso aqui é a impressão silenciosa, eu vou deixar como true. Porém, eu ainda tenho que pressionar o Ctrl P para imprimir. Então isso aqui a gente vai também tirar. Como que a gente vai tirar essa opção de apertar o Ctrl P? Bom, antes disso aqui, eu vou fechar o PHP, abrir de novo, e vou abrir aqui o script, porque a gente vai fazer essa parte via JavaScript, tá? Então aqui dentro eu vou colocar o quê? Window.onload
Então, após carregar a página, eu vou fazer a chamada de uma função. Nessa função, eu vou fazer o quê? Window.print. O que vai acontecer? Vamos testar. Executar a aplicação. Não vou apertar nada. Ó, executei, ele imprimiu direto, tá? Beleza, então isso daqui, só esse código aqui, já vai fazer a aplicação executar e imprimir sozinha, tá? Ainda tem um outro código que é window.onAfterPrint function e window close. Agora, com esse código e esse código, a gente vai imprimir o conteúdo e depois vai fechar a janela. Então, executar a aplicação, ó, imprimiu, fechou a janela, entendeu? Então, vou executar de novo. Executei, não vou mexer em nada, ó, imprimiu, fechou. Tá? Isso daqui é bom porque se você tiver uma grid e você clicar no botão imprimir, ele vai abrir o blank, vai imprimir e vai fechar. Tá? Então, isso daqui, ó, é para a gente poder imprimir e depois fechar a janela, tá? Agora a gente tem uma outra opção também, que é uma opção para a gente criar um botão de impressão. Aí eu vou salvar isso daqui e eu já tenho aqui uma grid criada, ó, grid pedido. Eu vou clicar aqui e vou executar essa grid pedido. Eu já deixei ela pronta, tá? Para a gente facilitar. Então ele vai executar e ele vai trazer aqui para a gente, ó, uma grid bem simples, não mexi em nada de layout. Só coloquei aqui, ó, um ícone do fonte Awesome para ele imprimir. Esse ícone eu vou até mostrar para vocês, que eu sei que vai ter gente perguntando. Então, ó, eu só fiz isso daqui, ó. Fiz o botão imprimir, que é um texto, eu criei um botão do tipo texto. E no OnRecord eu fiz o botão do tipo texto receber o fonte Awesome. Como o script case agora já tem o fonte Awesome, eu não precisei importar link nenhum. Eu só peguei lá o ícone do fonte Awesome na versão 5 e coloquei aqui, né? Coloquei o FA2X para deixar o ícone maior. Fazendo isso daqui, ele já trouxe para a gente esse ícone de impressão aqui. Depois, em ligações entre aplicações, eu criei uma ligação de campo com a Blank imprimir. Nessa ligação de campo, a gente vai passar um parâmetro. Esse parâmetro vai ser para a global cliente, que é uma global que a gente vai criar aqui, ó. No lugar do telefone agora, a gente vai solicitar uma global cliente. Essa global aqui é o que vai receber os dados do cliente para a gente fazer a busca no banco de dados. Então, variáveis globais, verifico se ela está como entrada e gero o código fonte. Enquanto ele vai gerando, a gente vai lá na grid pedido, ligação, seleciona aqui de novo, prosseguir, e a gente vai dizer, ó, que a global cliente vai receber o campo cliente. Esse campo cliente, como vocês podem ver aqui, ó, é o próprio telefone do cliente, que é o que a gente precisa receber lá dentro, tá? Então, cliente e confirma. Agora eu vou executar essa grid de novo. Ó, atualizou, beleza. Quando eu clicar aqui agora, ele já vai fazer a impressão sozinho e fechar a janela. Vou deixar isso aqui aberto só para vocês poderem ver depois, ó. Ele está no true, então ele vai fazer a impressão silenciosa, tá? Vou tirar esses papéis daqui. Vou mandar imprimir, ó. Cliquei, abriu, fechou, imprimiu. Cliquei, abriu, fechou, imprimiu, tá? Então isso aqui é uma forma bem mais rápida de você conseguir imprimir. Lembrando que essa forma que eu estou mostrando só funciona no Firefox, tá bom? Eu não cheguei a testar em outros navegadores, eu até nem sei se tem. Comentaram comigo no seminário que tinha, mas eu não cheguei a testar. Então, sugiro que vocês testem, que vocês procurem, e se vocês acharem a solução, que vocês deixem aqui nos comentários para ajudar o restante do pessoal, tá? Uma questão que o pessoal tinha pedido no seminário também, que eu vou explicar para vocês, é para a gente colocar um botão de imprimir aqui dentro, para a gente não fazer a impressão direta. Então, eu vou desabilitar isso aqui. Agora, se eu mandar ele abrir, eu vou tirar isso aqui, ó, vou comentar, vou executar. Se eu executar agora, ele não vai imprimir, ó. Ele vai pedir a global do cliente, vou selecionar e vou executar. Ele não imprimiu mais. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um botão aqui dentro para fazer essa impressão. Então lá no final,
Antes do eco do código, eu vou colocar um eco para colocar um botão aqui dentro. Então, button, vou botar um type button, porque ele é um botão, não é uma requisição nem nada. Vou colocar um evento onClick nele para chamar um método JavaScript. Então, print ticket, por exemplo. E vou dar um nome para esse botão de imprimir. Não vou mexer em layout nem nada, tá? Eu vou criar um botão de qualquer jeito aqui. Beleza. Vou salvar isso aqui e vou executar. Ele vai aparecer um botão aqui em cima pra gente, porém se a gente clicar ele ainda não vai fazer nada, ó. Porque não tem a função, inclusive ele deve até estar dando erro no console, ó. Print ticket não definido, tá? Então eu clico, ó, ele não tem essa função ainda em JavaScript. Então a gente vai criar ela aqui em cima. Function print ticket. E dentro dessa print ticket a gente vai chamar o window print, que é o botãozinho para a gente fazer a impressão do ticket. Então, vamos testar agora. Ó, vou botar global do cliente e vou imprimir agora. Então, cliquei no botão imprimir, ó, e ele vai imprimir, tá? Isso porque a impressão silenciosa está desabilitada, então ele aparece a janelinha para imprimir, tá? Agora, se eu vier aqui e habilitar a impressão silenciosa e clicar em imprimir, ele vai imprimir direto. Ó, imprimiu direto, tá? Então, só uma coisa que vocês precisam saber é que esse botão imprimir, ele sai na impressão, tá? Então, ó, ele sai na impressão. Eu acho que dá, quase certeza que dá para tirar esse botão imprimir daqui. Mas como ele está imprimindo um HTML, tem que dar uma pesquisada para ver como que faz para esse botão imprimir não sair aqui, tá? Bom, acho que é isso no seminário de hoje, no vídeo de hoje acho que era isso. Como eu disse, não é a melhor forma de fazer, mas é uma forma fácil e rápida para quem está precisando de uma solução para ontem, para quem não se importa de limitar o cliente a utilizar o navegador Firefox, para quem só tem um tipo de impressão no sistema, né? Para quem, por exemplo, se você chegar aqui e tentar imprimir a grid, ó, vamos fazer um exemplo para vocês verem, tá? Porque a impressão está definida como default. Então, se eu imprimir qualquer outra coisa, vai pegar ela como default. Então, eu vou gerar um PDF dessa consulta para vocês verem, ó. Vou botar econômica. Deixa eu ver, vamos botar... Acho que não tem o tamanho dessa impressora aqui. Então, vou deixar como A4 mesmo, retrato. Vou dar um OK, ele vai gerar um PDF pra gente, ó. Eu vou visualizar esse PDF. Tá vendo? Gerou um PDF. Eu vou mandar imprimir. Eu tô com a impressão silenciosa habilitada, então ele vai imprimir direto, ó. Cliquei em imprimir. Ó, ele gerou direto. Tá vendo? Acho que talvez fique meio ruim de você enxergar porque ele gerou bem pequenininho, ó. Mas dá pra ter uma noção, né? Então qualquer impressão que vocês fizerem no navegador vai sair nessa impressora aqui pelo fato dela estar como default, tá? Por isso que eu digo que essa não é a melhor forma de fazer, mas é uma forma rápida e que funciona, tá? Que vocês conseguem fazer alguma coisa funcional com a impressora nesse navegador. Claro que provavelmente deve dar para você definir o que você quer imprimir nela, quando você quer imprimir, deve dar para você definir em quantas impressoras você quer imprimir, deve dar para você definir via JavaScript qual que é a impressora default. Tem várias outras opções e possibilidades que a gente pode fazer, tá? Mas o foco mesmo era como imprimir numa impressora não fiscal. Então essa é uma das formas que dá para imprimir. E existem várias outras formas de você fazer, tá bom? Bom, eu acho que era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam utilizar. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, deixem nos comentários do vídeo para a gente poder melhorar e fazer outro tipo de conteúdo. E você pode deixar também aqui como sugestão o que você quer que a gente faça nos próximos vídeos e nos próximos seminários, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.